igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Ao Senhor toda a glória. A Deus toda a glória. Pai amado, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós nos apresentamos diante do Teu altar e pedimos e clamamos por Tua graça e por Tua misericórdia. Senhor, fala conosco nesta noite, fala através desta palavra. O sermão que será exposto agora, a escritura que será exposta, seja o Senhor a falar ao coração da igreja, aos nossos corações. Venha, Espírito Santo de Deus, e fala conosco. Nós precisamos de Ti, nós queremos a Tua bênção, e nós precisamos da Tua bênção em nome de Jesus. Há muitos outros Elias na face da terra, muitos outros. Deus atende o clamor da igreja e alcança, tenha misericórdia deles, salva a vida deles, salve a cidade de Indaiatuba, salve nossa parentela, salve em nome de Jesus. Muda, Deus amado, a história de pessoas, de homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, muda em nome de Jesus. Seja o Senhor a estabelecer a Tua vontade sobre a vida de cada um, e toda forma e todo de pecado seja repreendido, Pai amado, do meio da nossa sociedade, haja salvação em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Irmãos, nós continuamos na série de Salmos. Nós estamos lendo Salmos de degraus ou de peregrinação, e temos sido abençoados aqui com nesse tempo e nessa temática. Ele vai do Salmo 120 ao Salmo 134, são salmos de romagem. Então nós estamos lendo domingo a domingo um salmo destes, que são salmos de degraus ou de romagem, como você queira. Então, meus amados, eram os peregrinos que subiam para Jerusalém durante as festas que lá havia 3, e eles subiam, e os peregrinos iam louvando, salmodiando e glorificando o nome do Senhor. E por isso eles são chamados de salmos de peregrinação, ou cântico dos degraus. Então nós sabemos que Jerusalém, quando fala subir, olhando para Jerusalém, porque Jerusalém ela está acima do nível do mar, bem alto, salvo engano, 800 metros acima do nível do mar. Então, quando fala Jerusalém, sempre olhando para cima. O salmo em voga, o Salmo 126, nós estudamos o ano passado, domingo passado, o 125, meditamos nele. E o 126 eu já disse aqui um tempo atrás, que nós passaríamos ele, porque no dia tanto de fevereiro, nós estudamos ele aqui, na ocasião que fizemos um café da manhã aqui na igreja, e nós já refletimos sobre o Salmo 126, que é uma grande bênção, uma expressão do amor, da graça de Deus, como toda a palavra de Deus. Amém, igreja? Então hoje nós chegamos no Salmo 127, não faltam muitos, daqui a pouco já está tudo terminado, acabado, e nós vamos para aquilo que Deus vai oferecer para nós aí no futuro próximo, em nome de Jesus. Então, meus amados, Salomão aqui, a titularidade desse salmo é de Salomão. Todos sabem aqui que Salomão é filho de Davi, ok? Vamos lá, todos sabem que Salomão é filho de Davi? Amém. Isso aí é muito beabá, né, irmãos? Não tem como a pessoa não saber de um trem desse. Tem que saber. Salomão é top, um cara sábio, rico, como a palavra de Deus disse. E a palavra do Senhor nos ensina que talvez não tenha outro como ele, sábio como ele, um homem além do tempo, um conselheiro, uma bênção, e não diferente do seu pai. Então, meus amados, Salomão, ele foi considerado um homem muito sábio. Agora, qual é a tendência de um sábio? A tendência de um sábio é confiar em si mesmo. A tendência natural daquele que tem posse, que tem sabedoria, que tem
formas ou modelos de mover as coisas é ele crer em si próprio, em seu próprio entendimento, na própria tudo. Então, meus irmãos, agora é interessante, e aqui não sei se nós temos aí o título do sermão, doutor Luigi. Tem? Então pode pôr, por favor. Então, meus amados, ele tende, o cara que olha para, quando nós olhamos para Salomão, ele tende a olhar para isso. Agora, olhando para o pai. Então, meus amados, eu achei essa figura e achei interessante. O que acontece? Só que Davi ensinou para ele. A tendência dele era, ele foi filho do rei Davi. A tendência, confiar em si próprio. Normal até, natural até. Porém, o Davi não ensinou isso para ele. Ele ensinou diferente. Aliás, tem um tema em um texto, eu não sei se está em Samuel, que é uma bênção. E ele fala assim, o Davi para ele, para o Salomão, ser homem. Fala para ele. Meu amigo, se falar isso hoje para um filho, isso deve dar uma confusão mais ou menos. Capaz do cara ser processado. Então, meus amados, e ele fala assim, olha para Deus, olha para o Senhor. O Davi ensinou isso para ele. O Davi foi o que cuidou dele para que ele fosse essa bênção como pai. Então, meus amados, Deus, Ele foi com ele nos seus empreendimentos. E Deus é conosco, e Deus é com você, e Deus é com a igreja dele nos seus empreendimentos. Nada acontece na sociedade, meus amados, sem antes passar estruturalmente pelas famílias. Nada. Eu acredito muito nisso, irmãos. Nada. Se não sair da família estruturalmente, uma boa família, a sociedade está fadada ao fracasso total. Porque precisa sair e deve sair da família. Então, meus amados, a maior necessidade de uma família não são as coisas. Isso é o Hernandes que fala. Não são coisas. A maior necessidade da família não são coisas. A maior necessidade das famílias é Deus. Amém, igreja? A maior necessidade da família não são coisas, é Deus. Deus precisa estar nos lares, Deus precisa estar nas famílias, Deus precisa ser líder dentro das casas, Deus precisa ser o primeiro lá, Deus precisa ser. Amém, igreja? Amém, igreja? Então vamos ver o que o texto diz para nós. Salmo 127, ele fala assim: se não for o Senhor o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede sono a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa. Dá a impressão que ele trocou de assunto, né? Ele está num assunto e pulou. Falou, eu vou trocar de assunto aqui no Salmo. Não está trocando, é a mesma coisa. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então este é o Salmo 127. Então, meus amados, quando ele vai falar do versículo 1, ele está falando de esforços inúteis. É inútil você fazer tantas coisas. O Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele tem uma frase boa e é de bem fácil entendimento. Ele fala assim: a colher do pedreiro e o martelo, a serra e a plana são instrumentos inúteis, a menos que o Senhor seja o mestre de obras.
Boa frase. São instrumentos inúteis se o Senhor não for o mestre de obra. Então, meus irmãos, os peregrinos de hoje, que somos nós, precisam entender que colocar coisas desse mundo, fazer coisas nesse mundo, empreender nesse mundo sem Deus, é fracasso, é inútil, não dá certo, não funciona, são trabalhos inúteis. Então, meus irmãos, trabalhar igual um louco, andar de carro blindado, falamos hoje de manhã, não há segurança no mundo. Não adianta você ir, que é maravilhoso, você ir para um condomínio mega super seguro. Outro dia eu fui trabalhar em um condomínio, o cara me chamou lá, falou: Romero, venha ver, porque eu conheci quando ele era pequenininho, venha ver a nossa sala de segurança. Aí eu entrei, onde é um monitoramento, assim, sabe, aquele negócio, uma galinha andando dentro do condomínio, eles sabem. Lá no condomínio que eu trabalho, presto serviço. Então eu olhei aquilo tudo, e aí, meus irmãos, o Salomão está dizendo assim: cara, isso tudo é inútil, não adianta. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não abençoar, se o Senhor não for o rei naquele lugar, inútil. Ele diz categoricamente a nós: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Inútil, não adianta nada, não resolve nada. E as pessoas, meus amados, estão cada dia, meus amados, longe desta realidade e dependendo mais das coisas do que de Deus. É certo que moramos em um país que quase que disse isso aqui em algum momento, não sei se foi domingo passado até, que nós gastamos muito dinheiro com segurança, os ricos gastam com segurança particular, com esta segurança, tudo porque não há segurança. E quando você pensa que tem segurança, é uma pseudo-segurança, mas não é segurança, e aí você escuta as piores barbaridades que você poderia ouvir, as piores maldades, e as pessoas continuam não confiando em Deus, continuam não fazendo para Deus. Eles fazem o que dá na cabeça para eles próprios e a segurança deles mesmos. Amém, meus amados? E não em Deus. Eles querem pagar por isso, eles querem torram milhões e milhares para ter essas pseudo-segurança. E ele fala assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde. Inútil. Deixa eu ler, senão... trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Meus amados, aos seus amados, ele fala que ele dá. Guardado, meus irmãos, as devidas, entendendo, meus irmãos, que há necessidades, até nós conhecemos, meus amados, que precisa às vezes de um recurso até para dormir, eu entendo perfeitamente isso. Então, meus amados, mas ele está dizendo que aos seus amados ele dá. Então, meus irmãos, para a segurança de uma família ou de uma cidade, e é isso que o salmista está falando especificamente da cidade e da família, se os guardas da cidade, eles não vão conseguir proteger, e não conseguem, é só Deus. Então é só Deus que pode guardar em Indaiatuba, é só Deus que pode guardar sua casa, é só Deus que pode guardar seus negócios, é só Deus. É só Deus que te dá um sono tranquilo, é só Deus que te dá saúde, é só Deus, é Deus. Não, você quer, eu quero, eu gostaria de poder comprar um mundaréu de coisas também, mas não adianta. Adianta eu ir para o altar de Deus, adianta eu ir para a presença de Deus. E meus irmãos, e você escuta isso toda hora, tem hora que não adianta você ter plano médico caríssimo, plano médico ouro, prata, bronze, não adianta, porque se não for Deus, não resolve nada. Você precisa de Deus. Às vezes o SUS vai ser igual àquele mesmo,
o série ouro, o série prata. Então, meus amados, e vai ser a mesma coisa, e não adianta, porque é só Deus que pode mudar a história do mundo, da humanidade, a sua e a minha história só pode ser mudada por Deus, e é Ele que nos dá essa bênção. Amém, igreja? Só o Senhor pode nos dar essa bênção. Então, meus irmãos, só Deus pode dar prosperidade na família e para a família. Esse é um trabalho que exige tempo e exige reflexão. Amados, uma coisa eu sempre entendi, e nós precisamos entender isso. E eu disse o quanto é importante, às vezes, o pai cuidar do filho. Muito bom, precisa fazer. A mãe precisa cuidar, os pais precisam cuidar. Muito bom. Meus amados, mas o que acontece é que as pessoas estão trocando as coisas. Eu não gostaria de falar de mim, eu poderia falar de outro. Mas eu tive o privilégio, por exemplo, de ensinar meus 2 filhos a andar de bicicleta. Eu ensinei meus 2 sobrinhos maiores a andar de bicicleta. Nós íamos para uma praça ali em Campinas. Naquela época estava na igreja, já era até pastor talvez, mas não tinha o cargo da liderança da igreja. Ia para uma praça ali no domingo à tarde, sábado à tarde, e lá eu maiava com esses meninos até eles aprenderem. Caía para lá, caía para lá. E eu ia com eles e aprenderam. Eu fui, um privilégio. Mas, meus irmãos, eles já sabiam. Foi no coração deles, dava a hora da igreja. Meus irmãos, não tem conversa. Igreja, catava esses meninos, e eu sei que vocês fizeram, e eu sei que vocês fazem. E devem fazer, se não fazem, façam. Mas eu não trocava, eu ensinava para eles quais eram os valores elementares para as nossas vidas, para a vida deles e para a minha vida e para a nossa vida enquanto família. Então, meus amados, por quê? Porque todo bem procede de Deus e eles precisam entender isso. Importante a bike, importante a praça, importante os patos, importante a lagoa, importante tudo isso, mas não é mais importante do que Deus, não há mais importante do que a palavra, não é mais importante do que o ensino bíblico, não é. Então, meus amados, o salmista fala assim, que é Deus que nos dá essa bênção. Meus amados, é inútil levantar cedo e ficar acordado até tarde. Tem gente mudando isso. Fica até tarde, acorda cedo. Priva o descanso do corpo e busca desenfreado as riquezas deste mundo. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a administrar isso nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que você deve ser um braço curto, não trabalhar. Você tem que trabalhar como eu tenho. Nós todos, a maioria aqui ainda trabalha. Talvez não na força de 20 anos, 30 anos atrás, mas todos nós trabalhamos. Então, meus amados, nós precisamos olhar para os valores. E o que o salmista está dizendo para nós, que o Senhor, Ele dá aos seus. Então, se você e eu, nós formos fiéis ao Senhor, Ele será fiel a você. E Ele honrará você em todo o tempo da sua vida, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Heranças do Senhor. Então, meus irmãos, ele fala aqui no 3, que eu falei que parece que ele está saindo da conversa, né? Mas ele diz assim, ó: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Deixa eu te falar uma coisa. Nós todos achamos que nós temos filhos e somos donos dele. Não é. Notícia ruim, não? O Senhor te deu a herança, confiou a você, e o texto a seguir vai falar sobre isso. O versículo a seguir vai dizer sobre isso, que ele fala que são como flecha. Se é flecha, flecha fica quieta na aljava? Não, você manda. Foi. Então, meus amados, aqui não está desconexo um assunto do outro. Então ele juntou os 3 temas e separou em um. Então Deus, meus irmãos, Ele cuida de todas as áreas da nossa vida, todas. Ele vai cuidar do coração, do trabalho e da família.
dos três: coração, trabalho e família. Todas. Agora a pergunta é: como é que você tem colocado Deus, eu vou usar o termo tríade, nessa tríade? Coração, trabalho e família. Como que você coloca Deus lá? Como que é Deus nisso aí? Como que Deus está lá? Que lugar Ele está lá? Então, meus amados, os filhos, para você e para mim, eles são herança, eles são recompensa, eles são para nós bênção e não fardo. Hoje, meus irmãos, há uma conversa errada, total, que filho é fardo. Eu já disse aqui, você sempre vê por aí os caras, eu já ouvi isso, o cara fica fazendo conta, quanto custa um filho na vida, até ele ser... Eu acho que isso não é crente, tá, irmãos? Para começar, eu acho que não é crente. O meu filho, eu não vou ter filho porque vai custar, sei lá quanto custa um filho, 30 mil, 40 mil, 50 mil, até ele ficar maior de idade, trabalhar e conseguir gerar o próprio recurso. Então eu não vou ter filho, porque custa caro, porque tem o médico, porque tem isso, porque tem a escola, porque tem a faculdade, porque tem não sei o quê, porque tem não sei o quê. Meus irmãos, filhos são bênção e não fardo, porque Deus, meus irmãos, se Ele enviou a boca, Ele vai enviar a provisão também em nome de Jesus. Amém, igreja? Se Ele enviou a boca, Ele envia a provisão e Ele abençoa. Meus amados, eu tenho certeza, todos nós aqui, porque são filhos de Deus, se nós perguntássemos, todos nós passamos apertos. Eu passei, você passou, eu conheço a história de boa parte de vocês aqui, e passamos aperto, não poucos. Agora, só que você não morreu de fome, você não passou essa necessidade extrema, você não ficou com aquela vida esquelética, sem nada, não. Aliás, nós precisamos perder peso, não ganhar peso. Então, meus amados, nós precisamos saber que Deus cuida dos seus filhos, sempre Ele haverá de prover para a sua família. Agora, coloca Ele lá em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver que Ele vai cuidar e vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. E Ele fala assim: como flechas nas mãos dos guerreiros são os filhos nascidos da juventude, os pais que têm filhos logo. Então, meus amados, Ele está dizendo que eles são como flechas. Então, isso, meus irmãos, nos dá a responsabilidade de, como pais, nós temos de preparar e de orientar os filhos. É responsabilidade dos pais preparar e orientar para o futuro. Você e eu não podemos ser negligentes com aquilo que Deus confiou a nós. Sabe o que é que nós vemos hoje? Eles falam assim: não, deixa que a escola educa. Deixa que o mundo educa. Deixa que a igreja educa. Deixa que não sei quem educa. Santo, deixa eu te falar uma coisa. Não, é pai e mãe. É pai e mãe. E eu falo para você, digo para você, nós sabemos disso, irmãos, é tenso, dá trabalho, não é fácil, mas é trabalho do pai e da mãe cuidar desse gente boa, desta gente boa, e dizer para ele qual é o caminho, dizer para ela qual é o caminho, e isso, meus irmãos, é bênção. E ele fala, é como flechas. Você que tem filho novo, será bênção na sua vida. Por que ele está dizendo? Você teve filho novo, então o que é flecha? É um dos instrumentos das armas mais poderosas. Se você voltar, você vê que uma flecha, ela pode muito, ela atinge, vai longe, e quando ela atinge, nós sabemos que ali tem um veneno, que ela vai matar e tal. Então ele está dizendo, e usa isso, que os filhos são como flecha, e eles vão atingir alguma coisa lá na frente, e será bênção para os pais, em nome de Jesus. Amém, igreja? É um tema top, meus irmãos, que eu ouvi uma vez só, até agora, não sei que hora que eu vou ouvir de novo. É como
nós envelhecermos com os filhos, Eu não ouvi muito, mas eu vou dizer uma coisa, isso tudo, meus irmãos, tem que ser e deve ser falado. Nós fomos ali fazer uma visita agora, eu e o Gabriel, e a gente veio falando sobre isso, do casal que todos vocês conhecem, é da igreja, e a gente veio conversando, né? Doente, sós, saúde debilitada dos dois, poucos recursos financeiros, vivem de aposentadoria. E aí? A pergunta é, e nós? O que nós fazemos para mudar esse status lá na frente? Eu faço, você faz. Eu não estou culpando, em hipótese alguma, não estou julgando em hipótese alguma. Eles são amados nossos, nós gostamos deles, amamos eles, vamos lá orar, falar um oi, não tem problema algum. E eles nunca reclamaram disso. Eu estou falando que é uma concepção minha, é o meu pensamento a respeito. Então, meus amados, como envelhecer com qualidade? Como ficar bem até o final? Disse aqui alguns domingos atrás, não há problema algum você pedir para que Deus te dê saúde na velhice. Agora, quando você tem que começar a orar? Agora. Ora agora, busque agora, peça a Ele. Se Ele vai dar, meus irmãos, ninguém sabe, mas o seu papel é orar. Estou repetindo essa fala aqui, tá? Não é a primeira vez que eu falo. O seu papel é orar. Deus me dê saúde. Me dê saúde na minha velhice, para que eu siga em frente. E ele vai falar sobre isso aqui no 5. Ele diz assim: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Ter filhos, meus irmãos, é uma garantia de felicidade e sucesso. É o que o salmista está dizendo aqui. Mas então, meus irmãos, ter filhos não é essa garantia, mas sim uma bênção que deve ser recebida com gratidão e alegria no nosso coração. O filho não é peso na sua vida, o filho não é peso na sua casa, ele é uma bênção na sua vida e será uma bênção na sua vida. Você deve recebê-los com gratidão e responsabilidade. Ter muitos filhos é uma bênção. Hoje, meus irmãos, o que é pregado é isso mesmo, que não pode ter filho, que ele vai custar caro, que ele vai isso, que não tem segurança, que não tem saúde, que não tem isso. Só que aí você também está descartando Deus. Eu não estou dizendo, meus irmãos, para ser um irresponsável. Longe de mim falar isso aqui. Longe de mim dizer que tem que ser um irresponsável e ter filho assim, à vontade, sem ter como cuidar, sem ter como dar o mínimo necessário. Não pode fazer isso. Também aí é ruim para as crianças. E outra, hoje no país, dizem por aí, que muitos usam do artifício dessas ajudas para pobres, onde o cara, quanto mais filho ele tem, ele recebe uma grana do governo. É bolsa, não sei das quantas lá. E aí eles têm filho para não trabalhar e ficar com o menino. Mas não estão preocupados com o menino, com família, com nada. Eles estão preocupados com o que eles vão receber de benefício. Eu vou ser beneficiado com isso aqui. Isso também é um erro. E aí, meus irmãos, nós criamos uma sociedade que não tem... O sonho dela é quase zero. Ele pensa assim, olha, R$1.000 para mim está ótimo, 800, que eu não sei quanto é isso aí, está ótimo para mim. E eles não movem, eles não saem do lugar. Não sai, porque fica preso, desculpa a expressão, nisso que na minha visão meus irmãos, um problema e não é uma solução. Agora você pergunta para mim, você é contra auxílio? Não, eu sou a favor. Quando eu fui no Piauí, eu vi que eu sou a favor. Quando eu fui na Bahia, eu vi que eu sou a favor. Que precisa mesmo, tem famílias que não tem jeito, precisa. Mas tem família que não precisa. E eles não saem de lá, fica lá, ó.
anos, décadas, dependendo daquilo, e acham isso bonito. Olha que boniteza tem nisso. Aí, meus irmãos, quando você vai para um país de primeiro mundo, na Europa, você vai para um país você vai a outros países de primeiro mundo, você vê essa diferença. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem ajuda. Outros países têm ajuda. A questão é, eles não deixam que as pessoas fiquem dependentes disso, mas eles precisam avançar e crescer em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, meus irmãos, o nosso esforço é inútil, se Cristo não for o centro da nossa vida. É inútil. Você vai se esforçar, você vai capinar, você vai plantar, vai colher, vai fazer umas tantas coisas, mas se Cristo não for o centro da sua vida, não vai resolver nada. Quantos testemunhos nós já ouvimos que o cara tinha uma vida, desculpe a expressão, desgraçada, a partir do momento que ele se entregou a Jesus, que ele se rendeu a Jesus e deixou Jesus dirigir a sua vida e história. A vida dele mudou, não mudou pouco, ela mudou da água para o vinho, literalmente. E ele foi e é uma bênção até hoje para a glória de Deus. Não é o nosso trabalho que é o mais importante, mas o que Deus faz através de Cristo em nós. Você pensa nisso? Ou nós temos que pensar demais. Senhor, através de mim, eu tenho Cristo. Como eu vou ser usado? Como eu posso ser usado? Como é que eu alcançarei o próximo se não for assim? Então, meus amados, o verdadeiro descanso, o verdadeiro deleite, o verdadeiro prazer, nós só encontramos em Jesus. Só em Jesus. E Ele diz isso para nós. E Ele ainda te faz um convite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos ou sobrecarregados. A mesma coisa, e eu vos aliviarei. Agora não aponta o dedo para Deus em riste: mas Deus não ouviu essa oração minha. Querido, é promessa dEle para você, é promessa dEle para mim, é promessa para o povo dEle. Então Ele é o abençoador da sua vida e da minha vida. Amém, igreja? Fique de pé para parecer que vai acabar, em nome de Jesus. De pé. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos, em nome de Jesus, por podermos estar aqui, podermos ouvir a Tua santa e bendita palavra. Obrigado, Deus, porque é um privilégio estarmos, é um privilégio nós ouvirmos, é um privilégio nós meditarmos num texto tão exponencial. Continua conosco, que essa palavra seja uma verdade para o nosso coração e que nós venhamos aprender a descansar em Ti e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O nosso descanso seja em Jesus, nossa alegria seja em Jesus, o nosso fazer, nosso receber, nossa fala, tudo nosso seja para glorificar e exaltar o Teu santo e bendito nome. Nos ajuda na caminhada, nos ajuda na missão, nos dá força para seguirmos. Em nome de Jesus, pedimos agradecidos. Amém e amém. Os irmãos do louvor podem vir aqui. Em nome de Jesus, nós vamos orar e clamar a misericórdia de Deus sobre esses pedidos, sobre a nação, e pedir para que Deus Ele possa alcançar a vida de cada um, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.